Glória a Deus. Queridos irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus. Mateus capítulo de número 27. Mateus capítulo de número 27. O verso é o de número 42. Enquanto os irmãos procuram o texto, eu quero glorificar a Deus pela vida do pastor Osias, querido pastor dessa casa, dessa igreja, pastor presidente deste campo de trabalho. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Jurandir, que é o vice-presidente desta obra, e fazendo menção do seu nome, estou aqui abraçando a todos os demais pastores, os nossos pais, que estão ombreados com o pastor presidente, realizando esta grande obra para o nosso Deus, aqui nessa cidade, nessa região. Deus abençoe também a pessoa do líder do coral, o Ari Moleiro. Deus abençoe o senhor, Deus abençoe sua família, da orquestra, o irmão Marcos, é isso? Tá por aí, né? Tá aqui. Oh, glória a Deus, Deus abençoe, um milagre, né? Glória a Deus. Deus seja louvado pela vida de todos os irmãos, o coral, a orquestra. Deus abençoe toda essa igreja, em nome de Jesus. Quem crê que Deus tem uma palavra para o coração da igreja aqui agora, diga glória a Deus. Mateus capítulo 27, o versículo de número 40, para nós pensarmos aqui nessa noite, eu quero ler o texto que está diante dos meus olhos. A tradução que eu tenho em mãos diz assim: e dizendo, tu que destróis o templo, e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. Se és filho de Deus, desce da cruz. Olha para alguém que está do seu lado e diga para ele assim, eu não vou descer. Não vou descer. Queridos irmãos, olhem para cá. O texto que eu tomei por base da mensagem desta noite é um texto confrontador. A verdade é que já fazem cerca de 2, 3 anos aproximadamente que eu tenho tido dificuldade de ler, estudar, pensar, me envolver, me conectar a qualquer outro assunto que não esteja relacionado à pessoa do Cristo, à obra do Cristo, à vida do Cristo, à missão do Cristo e à consumação da obra do Cristo que foi através da sua morte e morte de cruz. A verdade é que eu sou um pregador pentecostal e como pregador pentecostal eu acredito que a fé pentecostal é uma fé cristocêntrica. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo, Jesus Cristo breve voltará. Eu tenho procurado me inteirar deste assunto que é fascinante, confrontador e que nos traz à memória as últimas 24 horas da vida de Jesus. Este período da história que nós chamamos de drama da redenção e que sem dúvida nenhuma foi o maior drama de toda a história. Não existe nenhum outro drama em dramaticidade que foi tão dramático quanto o drama da redenção. O drama da redenção que, para termos uma melhor compreensão, ele está dividido em 4 fases, 4 momentos ou 4 etapas, sendo que o primeiro momento do drama da redenção, a primeira fase, se deu no cenáculo, onde Jesus participa da última ceia com seus discípulos. Nós poderíamos desossar isso daqui, tratar deste assunto com mais propriedade, até porque tudo que acontece no contexto da ceia acontece de portas fechadas. Jesus vai falar coisas íntimas, mestre não expõe discípulos, então ele fecha as portas para tratar acerca da traição, do negar, do abandono, de todo esse contexto desconfortável que ele enfrenta nessas últimas horas de vida. Mas não é a mensagem. O que eu quero que você entenda como guisa de introdução é que Jesus termina a ceia cantando. E isso mexe comigo, porque o texto não diz que ele canta o texto diz que ele canta o hino.
Isso é artigo definido, em hebraico é halel, hilel, que nos faz pensar em trechos de textos que estão entre o Salmo de número 113 ao Salmo de número 118, e o que está acontecendo naquela noite é que Jesus está salmodiando, Jesus está cantando melhor. Inclusive, só para você pensar, ele sabe que ele vai ser traído, mas ele canta. Ele sabe que ele vai ser negado, mas ele canta. Ele sabe que ele vai ser abandonado, mas ele canta. Ele sabe de tudo que ele vai passar, mas ele canta. Independente de qualquer coisa, ele canta. E não canta qualquer coisa, ele canta o melhor. Charles Haddon Spurgeon disse que é fácil cantar com a luz acesa porque dá para se ler a partitura da música. Difícil é cantar no escuro, quando não dá para se ler, no desconforto, no confronto. O reverendo Hernandes Dias Lopes, o pastor presbiteriano, foi muito feliz ao dizer que Jesus, ao cantar naquela noite, é como ele está preparando a sua alma para a maior batalha da sua vida, que seria no Getsemane. Inclusive é no Getsemane que vai se dar o segundo momento do drama da redenção, e nós poderíamos aqui trabalhar não só o momento do Getsemane, a madrugada fria, gelada, tenebrosa, sombria, a mais escura de toda a história, mas também o dia de quinta-feira, que foi um dia atarefado, e nós poderíamos mostrar uma agenda agitada, e tudo acontecendo no afã de parar Jesus, desfocar Jesus, mas Jesus supera. Inclusive foi dentro do Getsemane que ele teve diante dele a opção de se submeter à vontade do Pai ou à sua própria vontade. Eu até acredito que o sacrifício da cruz só foi válido por causa da sua obediência dentro do Getsemane. No Getsemane está o ápice. Na verdade, é no Getsemane que ele tem que obedecer para que todas as coisas, ou o plano da redenção, seja finalizado com sucesso. É no Getsemane que ele sangra, é no Getsemane que ele é traído, é no Getsemane que ele é negado, é no Getsemane que ele é abandonado. Há quem pensa que a agonia do Cristo, a paixão do Cristo, o sofrimento do Cristo começou na cruz, na coroa de espinho, na via dolorosa, no Calvário. Nada disso, começou no Getsemane. Quem conhece o contexto bíblico e o contexto imediato sabe muito bem que é dentro do Getsemane que ele vai abrir o coração para 3 dos seus discípulos. A minha alma está triste, sinto tristeza até a morte, estou agoniado. É dentro do Getsemane. Inclusive isso daqui me confronta. Se não mexe com o irmão, mexe comigo. Porque foi num outro jardim que o primeiro Adão também foi tentado. E ao ser tentado, cedeu. E ao ceder, perdeu o paraíso. Mas aqui nesse contexto eu estou falando do segundo Adão. E esse daqui não cedeu à tentação. Se o primeiro Adão se submeteu à sua vontade, não à vontade do Pai, ele perde o paraíso. Mas o segundo Adão não. Em vez de se submeter à sua própria vontade, ele termina aquela batalha dizendo: Pai, que seja feita a tua vontade. E além de superar, ele reconquista o paraíso que o primeiro Adão perdeu. Há um pensamento muito profundo e nós poderíamos intensificar isso daqui, comparando escritura com escritura, mostrando a Bíblia é a resposta de todas as perguntas, mas não é a mensagem. Só como guisa de introdução eu preciso ainda lhes informar que dentro do Getsemane, ao superar aquele momento de grande batalha, Jesus se levanta e vai firme dali em diante para o Calvário. Inclusive, ele se entrega de forma voluntária. Ele não vai para a cruz como muitas pessoas pensam, forçado, não. Inclusive é um erro bíblico e teológico acreditar que Jesus é um mártir. Jesus não é mártir. Mártir foi Estevão. Jesus foi para a cruz de forma voluntária. Um texto para fundamentar a minha fala é João capítulo 10, versículos 17 e 18. Foi ele quem disse: ninguém tira a minha vida, sou eu quem a dou.
E não mexe comigo não, que eu tenho poder de tornar a tomá-la. Meu Deus do céu. Ele foi voluntário, ele se entregou. Inclusive quando ele tira uma onda com aqueles que faziam parte da gangue do Judas, dizendo, gente, nós estava ali, ó, toda hora no pátio, vocês não precisavam vir tão armado até os dentes, não, vamos embora. É ele quem disse, foi para esta hora que eu vim. Ele está literalmente dando uma resposta para o inferno. E qual é a mensagem, pastor? Se não me venceu no Getsemane, agora não me vence mais. Inclusive, se você não marcar nada do que eu vou pregar, marca essa frase aqui que eu já vou embora no lucro. Qual é a frase, pastor? Ninguém está habilitado, credenciado, capacitado a viver o domingo da ressurreição sem superar a madrugada fria do Getsemane. E a grande diferença entre Getsemane e cruz é que Getsemane é prova secreta. A cruz é prova pública, é sobre isso que nós vamos falar já já. Mas eu preciso lhe dizer que Jesus supera. Ele vai de forma voluntária. Não é aqueles que vêm com Judas que toma a palavra, é Jesus. Inclusive quando ele se levanta do Getsemane, ele não se levanta para fugir, ele vai em marcha na direção da cruz. E é ele quem toma a palavra e diz, a quem vocês vieram buscar? Alguém mais corajoso diz, a Jesus o Nazareno. Ele toma a palavra e diz, sou eu. Os homens ouvem, recua e cai por terra. E a Jesus dizendo, se não me venceu no Getsemane, agora não me vence mais. Ele vai para a cruz, pastor? Não. Ele vai para o pretório. E é o terceiro momento do drama da redenção. Pretório, pastor, sim. Porque quem conhece a Bíblia, o contexto cultural e histórico, sabe muito bem que antes de Cristo Jesus ser levado ao suplício, Jesus passou por julgamentos. São 6, 3 de ordem religiosa, 3 de ordem civil. Todos os julgamentos foram ilegais e nós poderíamos pontuar, destacar, dar nota e provar-lhes que tudo que os homens fizeram naquela noite fizeram de forma errada. A verdade é que todos os homens deram golpes baixos. Tudo quanto eles puderam fazer para prejudicar a Jesus, eles fizeram. Nós poderíamos pontuar isso daqui e mostrar aos irmãos. Primeiro, já começa por aqui, que o julgamento não poderia acontecer durante a noite, deveria acontecer durante o dia. Tudo que está acontecendo aqui está acontecendo durante a madrugada. Não poderia ser na casa, como foi na casa de Caifás. Tinha que ser no templo. Acharam falsas testemunhas e por aqui vai. Tem pelo menos umas 10 notas aqui que nós poderíamos destacar. Só que prepara o pulmão para dar glória a Deus e acordar essa cidade linda aqui. Por quê, pastor? Porque enquanto os homens estavam pensando que estava no controle, a verdade era uma só. O céu estava regendo tudo aquilo ali. Tudo fazia parte do kit. Oh, meu Deus do céu. Fazia parte do pacote, fazia parte do kit. A vida é feita de fases, não dá para pular. Jesus tinha que passar por tudo aquilo. A prova que era Deus quem estava no controle de tudo é que quem lê Bíblia sabe. Mateus capítulo 26, se não me falha a memória, os versos 3 ou 4 ou 5, alguém na sala de Caifás toma a palavra, tramam como vão prendê-lo, como vão matá-lo. Só que alguém toma a palavra e diz, mas não pode ser durante a festa. Aí vem Deus e permite tudo acontecer durante a festa, para mostrar que a ação humana não é superior à ação divina. Quem estava no controle era Deus, não era Anás, não era Caifás, não era Pilatos, não era ninguém daquela corja. O que eu estou tentando lhe dizer
é que uma vez Jesus condenado por blasfêmia contra Deus, sedição contra César, João capítulo 19, versículo 17, o texto diz que Jesus pegou a sua cruz, colocou nas suas costas e partiu para o lugar chamado Gólgota. E é no Gólgota que se dá o coração do drama da redenção. É no Gólgota que se dá o clímax, o ápice. É no Gólgota que está centralizado o divisor de águas de toda a história da humanidade. É no Gólgota que o pecado da humanidade foi perdoado. É no Gólgota que Jesus vai restituir algumas perdas que o homem viveu no Éden. Eu não vou pregar sobre isso, mas quem conhece sabe muito bem que pós-pecado no Éden, o homem perdeu muitas coisas, dentre elas, deixa eu destacar ainda como guisa de introdução, a comunhão. Isaías 59:2 diz que o pecado fez separação entre Deus e o homem. 2, as vestes. O homem descobriu que estava nu. 3, a casa, porque foi expulso do Éden. E o que vale uma casa bonita, sem ninguém estar vivendo dentro dela? Só que na cruz, oh meu Deus, quando se cumpriu João 19:30, o que está escrito, pastor? Tetelestai, está consumado. A dívida está paga. Se puder melhorar só mais um pouquinho o meu retorno aqui, meu amigo. Glória a Deus. Mas olhe para cá, por quê, pastor? Quando ele disse tetelestai, está consumado, a dívida está paga, Jesus estava operando uma obra de restituição no Calvário. De 3, ele devolveu de forma automática 2. E isso daqui é muito lindo, porque é tão profético que não aconteceu nem no céu e nem na terra. Foi no alto da cruz, foi entre o céu e entre a terra. A primeira coisa que Jesus devolveu para o homem foi a comunhão. Era como Jesus, com uma mão ele pegou na mão do eterno, com a outra mão ele pegou na mão da humanidade. Meu Deus. E era ele dizendo para Satanás, o inferno: toda a humanidade é demérita, todos pecaram. É por isso que na Universidade da Graça ninguém pode dizer que merece, ninguém merece nada. A única coisa que nós merecíamos de verdade, acho que vou chocar a teologia de alguém, mas é verdade, é doutrina bíblica. A única coisa que nós merecíamos de verdade era a condenação eterna, o inferno. Mas não iremos para lá, sabe por quê? Porque Jesus com uma mão pegou na mão do eterno, com a outra mão ele pegou na mão da humanidade. E Jesus mandou uma mensagem para o inferno: eles não tinham condição de pagar, mas eu pago a dívida por eles. Oh meu Deus do céu. A segunda coisa que Jesus devolveu foi as vestes. João 1:29, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado da humanidade. E a terceira, pastor, ele não devolveu ainda, mas ele vai devolver já já. E o que é, pastor? A casa. Alguém gritou: meu Deus, aqui ó, eu estou no meio dos pentecostais. Inclusive estamos completando 111 anos. Então catuca quem está do lado, quebra o protocolo só por uma boa causa. Eu não gosto de fazer isso, você já percebeu que eu sou bíblico, mas quebra o protocolo, por favor. Catuca ele, diga para ele assim, ó: pode dar glória que já já ele vai devolver a casa. Diga para ele: pode dar glória porque já já ele vai devolver a casa. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, mas também credes em mim, porque na casa de meu pai há muitas moradas, e eu vou lá. Mas fiquem tranquilos que já já eu volto para buscar vocês. Querido, eu estou falando da cruz. E a cruz está voltando a ser pregada.
Eu preciso pontuar ainda, eu já aplico, mas eu preciso pontuar um pensamento importante acerca da cruz. Na verdade, 3 pontos. Por quê, pastor? Porque primeiro, a cruz é pré-histórica. A cruz não é acidente. A cruz não é fruto de uma mente humana. A cruz não foi surpresa. A cruz não foi algo que aconteceu no vácuo da história. Não, senhor. A cruz é uma agenda estabelecida na eternidade. A cruz sempre esteve incrustada no coração do Eterno. Atos 2, 23. 1 Pedro capítulo 1, versículos 18, 19 e 20. Apocalipse capítulo 13, versículo 8. São textos que nos deixam claro que antes do mundo ser formado, o Cordeiro de Deus já havia morrido. Isso daqui me dá base para dizer que a cruz sempre esteve aqui no coração do Eterno. Estava encrustada, fazia parte da planta, era uma agenda estabelecida na eternidade. Profeticamente já havia acontecido. O que tinha que acontecer era na historicidade, mas a cruz já estava ali. Pastor, por que isso é importante? É porque estão tentando desassociar a cruz de evangelho. E nós precisamos tomar muito cuidado. Eu vou lhes falar com muita propriedade. O que, pastor? Evangelho sem cruz não é evangelho. O evangelho de Jesus não é esse evangelho colorido que estão pregando por aí. O evangelho de Jesus tem cor de sangue. É por isso que ao pregar sobre a cruz, eu não me promovo, a cruz me confronta. A cruz me faz ter uma visão introspectiva e ver o quanto miserável eu sou e o quanto eu dependo dele. A cruz e evangelho são irmãos gêmeos, não dá para desgrudar um do outro. Um segundo ponto importante para mim aplicar, eu preciso que a igreja entenda, é que Jesus não foi pego de surpresa. O pai não enganou o filho não foi ludibriado pelo pai. Não, senhor. Jesus não foi pego de surpresa pelo meio do caminho. Desde então, quando deixou sua glória, a eternidade, João 1:1, o verbo, João 1:14, que se fez carne, que habitou entre nós. O Cristo que Paulo descreve em Filipenses 2, que se esvazia de si mesmo, que toma forma humana para cumprir a sua missão. Lucas dá uma luz no fundo do túnel para pensarmos que Jesus, ainda criança em desenvolvimento, já estava inteirado da missão. Aonde, pastor? Lucas 2:49, quando perderam ele no templo, e quando o acharam, vai ver a palavra dele: me deixem. Por quê? Estou cuidando das coisas do meu pai. Ele não se refere a Deus como Deus. Yahvé é meu pai. E isso está claro, não precisa ser expert em exegese bíblica para entender que ele já está inteirado, conectado da sua missão. Você sabia que se tem alguém que pregou sobre a morte de Jesus, foi o próprio Jesus? Jesus foi o que mais falou sobre a sua morte. Pastor, João 3:14 e 15. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa também que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 12:32, ele disse que quando ele fosse levantado do chão, ele iria atrair a todos para ele. Aí alguém ficou assim: ué, o que ele está querendo falar? Aí no 33, está lá, é sobre a minha morte, está lá, seria a morte de cruz. Marcos 8:31, Marcos 9:31, e nós poderíamos desossar isso aqui, como Mateus 26:2, Jesus dizendo para os discípulos: daqui a 2 dias é a Páscoa.
E o Filho do Homem vai ser entregue, dentro de uma tradução mais arcaica, entregue aqui é ser traído. O Filho do Homem vai ser traído para ser crucificado. Só vai entender isso daqui quem está ligado mesmo. Por quê, pastor? E por favor, gente, se não marcar nada do que eu estou pregando, marca só o que eu vou falar agora, que eu vou embora no lucro. Qual é a fala, pastor? Todas as mensagens pregadas por Jesus, todos os milagres operados por Jesus, todas as ações de Jesus, tudo que Jesus fez estando aqui, todos os passos dele, todos, foi em direção da cruz. O foco sempre foi a cruz. Oh, meu Deus. Filipenses 2:8, Paulo escreveu que ele foi obediente até a morte. E morte de cruz. É com esses óculos que eu quero que você olhe para a mensagem desta noite. A cruz sempre foi o propósito. A cruz sempre foi o foco. Não, eu vou falar isso daqui mais forte. A cruz sempre foi o propósito. A cruz sempre foi o foco. Pastor, e qual é o terceiro ponto? Para mim é o mais importante. Porque se tem alguém que nunca quis que Jesus chegasse na cruz, vou lhes falar com muita propriedade, foi Satanás. Pastor, mas eu já ouvi alguém dizer que o inimigo deu culto de ação de graça quando Jesus estava na cruz. Não leu a Bíblia direito, leu muito rápido. Pastor, mas o inimigo deu culto de ação de graça, estava feliz da vida porque Jesus estava crucificado. Não leu a Bíblia direito, não interpretou direito. Porque se tem uma coisa que o inimigo ficou na tarde da crucificação, foi perturbadinho. John Stott escreveu que se tem uma coisa que o inimigo não conseguiu naquela tarde, foi encarar a cruz de Cristo, porque ali estava a sua derrota. Quem pode levantar a mão e abrir a boca para dar glória a Deus? Pastor, e qual é o fundamento? Gênesis 3,15, gente. Não dá para ficar falando, tem que falar de Bíblia, é o Evangelho. Gênesis 3,15, a primeira profecia da Bíblia, está lá. O homem pecou e Deus mandou o boleto, gente. Para a mulher foi esse, vai gerar, mas vai doer demais. Para o homem vai se alimentar bem, mas vai ter que ralar, vai ter que suar. Agora, para a serpente, além de se arrastar o resto da vida, vai nascer um da mulher. Que este você vai ferir o seu calcanhar, mas ele vai ferir a sua cabeça. E o que é isso, pastor? É sombra. É sombra do que vai acontecer lá na nova aliança. Onde, pastor? No Gólgota. Eu vou chocar alguém agora, mas o primeiro pregador a pregar o evangelho foi o próprio Deus. Nas entrelinhas de Gênesis 3,15 já está a cruz, já está o Calvário. O primeiro pregador a pregar sobre a cruz foi o próprio Deus. O primeiro pregador a pregar sobre o Calvário foi o próprio Deus. Sério, pastor, sério. Quem sabe é por isso que Jesus na nova aliança enfatizou: vai, fique pregando sobre o seu nome. Foi isso que ele falou. Fique tocando a trombeta sobre o seu sobrenome. Foi isso que ele falou. Fique se autopromovendo. Foi isso que ele falou. Ele disse: vai e pregue o evangelho. É por isso que como pregador eu não me empolgo, gente. Porque quando Deus manda a fatura, ele não está nem um pouco interessado em saber onde eu preguei. O boleto vai vir assim, ó. Qual foi a mensagem que você pregou? Porque a ordem é para pregar o evangelho. E graças a Deus, está havendo um reavivamento cristocêntrico.
Eu tenho assistido isso, os meus olhos estão assistindo nessa pouca empreitada de ministério, pregando pelos rincões desta nação. E já 24 nações desse mundo. Eu estou feliz, por quê, pastor? Porque de um tempo para cá, louvores, cânticos, a adoração, as mensagens, Cristo Jesus está voltando a estar no seu lugar de direito. E se queremos um reavivamento, sim, se queremos de fato, está na hora de voltarmos para o lugar da onde jamais nós deveríamos ter saído, que é aos pés da cruz. Por quê, pastor? Porque a cruz fere a soberba humana, a cruz desconstrói o egocentrismo humano. Chega, aqui vocês não precisam ouvir isso, mas eu tenho que falar até para vacinar, porque chega, gente, desses cultos antropocêntricos, onde a glória gira em torno de uma personalidade humana. Graças a Deus que devagarinho está acabando esse negócio. Até os crentes da prancheta já perdeu espaço no nosso meio. Quem são eles, pastor? Que vai com a prancheta para o culto, para dar nota para quem prega, para dar nota para quem canta. Igreja não é programa de The Voice Brasil, gente. Igreja não é programa de Raul Gil para ver quem tem mais. Aqui é dele, é por ele. Quem pode levantar a mão e adorar? Levante a mão quem tem glória na boca aqui. Só quem tem glória, levante as mãos e dê 30 segundos de glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Estou ouvindo barulho de glória a Jesus. Glorificado seja Jesus. Jesus está voltando a ser pregado. É por isso que no Antigo Testamento criou a expectativa. Qual pastor? Toda criança que nascia, os demônios diziam: eu acho que é ele. Eu acho que é ele, porque Colossenses 1, 26 e 27, Paulo diz que Jesus era um segredo de Deus, era um mistério, estava oculto. O que havia era especulações, eram as hebreias dizendo uma para outra: vai nascer daqui, a criança da profecia vai sair daqui. Uma olhava para outra e dizia: a criança da profecia vai sair daqui. Quando nasceu Abraão, os demônios disseram: é ele. Só que Abraão pecou e não poderia ser a criança da profecia. Por quê, pastor? Porque o Messias não pode ter pecado. O Isaac veio, os demônios disseram: eu acho que é ele, fica de olho. Mas também pecou e não poderia ser a criança da profecia. Jacó, é ele, não. Sansão tinha todas as características para ser o Messias, mas também pecou. Para fechar a conta, Romanos 3, 23, todos pecaram. Por isso que toda a humanidade é demérita. Todos pecaram. Todos foram destituídos da glória de Deus. Aí lá na eternidade, em algum momento da história, que eu não sei, mas parece que eu estou vendo Deus dizendo para o filho, o pai dizendo para o filho: chegou a hora, vai lá colocar a casa em ordem. O filho prestou a continência e disse: eis-me aqui. Aí só vai dar glória agora quem ama a Bíblia. Por quê, pastor? Porque Jesus não nasceu durante o dia. Jesus nasceu durante a noite. Era o céu, é o mesmo modelo, é o molde. Lá do começo, do princípio de tudo, era Deus dizendo: haja luz. Haja luz. Haja luz. Haja luz. Haja luz. João deixou claro: eu não sou a luz, gente. Eu vim testificar a respeito dele. Eu batizo vocês com água para o arrependimento, mas depois de mim está vindo um aí. Está vindo um aí que eu não sou digno de desatar as alparcas dos pés dele. É ele que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. É ele. Haja luz. Ele nasceu durante a noite. Era Deus dizendo: eu vou iluminar esse negócio. Aí o nascimento de Jesus mexeu com o céu. Mexeu, pastor? Mexeu. Por quê? Porque anjos celebravam de um lado. Mexeu com a terra. Por quê, pastor? Porque pastores glorificavam de um outro lado. Mexeu com o inferno? Mexeu, pastor. Por quê? Porque aquela perturbação do Herodes não é só uma ação física, não. Não é por causa da pergunta dos magos: aonde é que está aquele que nasceu aí, é o rei dos judeus? Não é só isso não. Esse perturbado aqui é uma ação demoníaca já.
Por quê, pastor? Porque consultaram os experts em interpretação da antiga aliança e a ficha caiu. Qual, pastor? O menino nasceu. Só não sabe quem é ainda, mas o menino nasceu. O menino já está na casa. O menino já está entre nós, só não sabemos quem é ainda. Mas e também não sabemos onde está. Mas se encontrar, vem para cá, dá o relatório que eu vou lá também adorar. É Herodes. Só não é só uma ação física. É por isso que Herodes jogou na loteria, mandou matar tudo que foi criança de 2 anos para baixo. Por quê, pastor? Porque a ideia é nós pegar ele pelo meio do caminho. Agora é muito forte. Eu não sei se Mateus e Lucas teve um diálogo, tomou um café, um chá da tarde, comeu uma bolachinha, se filosofaram entre eles lá, se dialogaram, mas olha, deu certo. Por quê? Porque Mateus escreveu que Herodes morreu e Lucas escreveu que Jesus crescia. Vou filosofar porque meia dúzia entendeu. Herodes morre, Jesus cresce. Herodes morre, Jesus se fortalece. Herodes morre, Jesus cumpre sua chamada. Herodes morre, Jesus cura, levanta paralítico. Por onde passa o milagre acontece. É a estratégia antiga do inimigo da nossa alma, matar quem tem chamada no ninho. Por quê, pastor? Porque o inimigo sabe que se você começar a crescer vai ficar mais difícil para te pegar. Mas eu vou liberar a palavra profética aqui. O Herodes vai morrer e você vai crescer. Eu não sei para que eu estou liberando essa palavra, mas Deus está dizendo, chegou a hora de crescer. Chegou a hora de avançar. Chegou a hora de avançar. Chegou a hora de avançar. E por que o inimigo está se levantando, pastor? Porque o inimigo sabe que se Jesus vai até a cruz, 3 coisas iriam acontecer. 1, o pecado seria vencido. 2, a morte seria vencida. 3, Satanás seria vencido. Qual é a ideia? Matar ele fora da cruz. É por isso que você pode permear por dentro das páginas seletivas narradas por cada evangelista e você vai ver que tudo que o inimigo pôde fazer para matar Jesus fora da cruz, ele fez. Ele investiu pesado, gente. Ele usou, com todo respeito aqui, até porque eu não faltei na lição da ética, mas com todo respeito ao sistema político, na época o inimigo usou para tentar matar Jesus fora da cruz. O sistema religioso também usou para matar Jesus fora da cruz. Usou gente de fora e quando não teve sucesso, tentou até usar o de dentro. Que é o texto? Pedrão olhou para Jesus e falou, o senhor não vai morrer desse jeito aí não. Não, desse jeito aí não. Cruz com o senhor não combina. Jesus sabendo quem é que estava ali, quem não queria que ele chegasse lá. Jesus toma a palavra e diz, para trás de mim, Satanás. Porque quem não queria que ele chegasse lá era Satanás. Está entendendo, gente? Você vê que é uma doutrina muito sólida. O inimigo fez de tudo. Lucas 4. Os religiosos de Nazaré levaram Jesus para o monte do precipício, tentaram matar lá, nas festas. Pode ler João 6, João 7. E aí vai embora. Tudo que o inimigo pôde fazer para matar Jesus fora da cruz, ele fez. No Getsemane ele jogou pesado. Jogou, pastor? Jogou. A ponto da pressão ser tão grande que Jesus suou. E era uma noite fria. Pastor, como que o senhor sabe que a noite era fria? Pedro está junto de uma fogueira. Está frio. E a noite era escura, porque quem veio com Judas estava com lanterna. Está lá. Sim ou não? Só que Jesus venceu a batalha, não foi desabafando em Instagram. Jesus não venceu a batalha desabafando em Facebook. Jesus pegou o seu rosto e colocou num pó. E eu preciso interpretar isso daqui na minha simplicidade, porque quando ele disse Pai, se for possível, passa de mim este cálice, primeiro que não é literal. Segundo que ele não está com medo de morte, não está com medo de cruz, não está com medo de coroa, e muito menos de Pilatos ou de Herodes. Na verdade, todos os comentaristas de Novo Testamento corroboram entre eles, e de fato tem muito fundamento aqui. Qual é o medo de Jesus, pastor? É que Jesus está passando naquele momento de forma antecipada o que ele viveria na cruz. Se lembra do Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu,
Por que me desamparaste? É ele, de forma antecipada, sentindo a ausência do pai. Isaías diz que ele foi moído. O pecado da humanidade estava sobre ele. Ele pregou por diversas vezes que ele e o pai eram um. Ele era o xodó do pai, o deleite do pai, a menina dos olhos do pai. Ele nunca sentiu a ausência do pai. E é como naquela madrugada fria, tenebrosa, gélida, ele estava procurando o pai no meio de tudo aquilo, meu presidente. E ele não encontra. Eu não sei se alguém aqui assistiu aquele filme do Mel Gibson, mas quando passa aquela mulher vestida de preto com aquela criança no colo, com uma expressão de zombaria, olhando Jesus naquela agonia, ali tem uma mensagem. Qual é a mensagem? Era mais ou menos Satanás dizendo: até eu cuido do meu filho, mas cadê o teu pai? Há uma metáfora aqui que diz que era como Satanás estava no cangote dele, baforando e dizendo: joga tudo para cima, você está sozinho. Quem já foi lá, como eu já estive, sabe muito bem que geograficamente ele tem rotas de fuga. E parece que eu estou vendo o inferno dizendo: sai por aqui, vai por aqui, foge por aqui. Perdoa-me, o português chulo, mas para ser simplório, o inimigo está dizendo: chuta o pau da barraca, joga tudo para cima, desiste de tudo. Só que aí o céu se abriu. E Deus mandou um anjo. Ele está sangrando. Larabacandoromanagachandarabagai. Poderia falar de hematitrose, que é uma doença rara, mas que é possível quando o estresse é em excesso, e além de suar gotas de sangue. E Lucas 22, 44, se não me falha a memória, diz grandes gotas de sangue. E os evangelistas, por mais habilidade que eles tiveram em narrar o contexto histórico, aqui o texto, a história, eles não foram tão profundos para dimensificar o que de fato Jesus viveu naquela madrugada. Mas o escritor anônimo aos Hebreus, no capítulo 5, versículo 7, dá uma luz assim para entender melhor. É como a carne dele foi rasgada, seus olhos se tornaram como duas torrentes de água. Ele gemia, ele gritava. Era ali o momento da grande decisão e o diabo estava apostando todas as suas fichas. Mas ele não se submete à sua própria vontade, porque a causa era maior do que o processo. E quem está entendendo isso daqui vai dar glória a Deus. O que eu estou tentando te dizer é que o inimigo está fazendo de tudo para te parar, porque ele já fez as contas e já entendeu que você está mais perto de cumprir a missão do que você imagina. Mas eu vim da capital dizer: sangre, mas não desista. Sangre, mas não desista. Sangre, mas não desista. Eu sei que o inimigo está aí batalhando, bombardeando, está sangrando, mas Deus está dizendo: se você superar esse Getsemane, não tem inimigo que te para a partir de hoje. Ele se levanta. Ele vai voluntário, porque quem levou ele para a cruz não foi Judas quando traiu. Quem levou ele para a cruz não foi Pedro quando negou. Quem levou ele para a cruz não foi os outros quando abandonou. Quem levou ele para a cruz não foi a covardia do Herodes, a negligência do Pilatos, a inveja dos judeus. Quem foi, pastor? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. Romanos 5,8, Deus prova o seu amor para conosco em que deu seu Filho Jesus para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos 8,32, Deus não poupou o seu próprio Filho, antes o entregou, e foi
foi por amor. Isaías 53, ao Pai agradou moê-lo e foi por amor. Qual é a mensagem, pastor? O inimigo me odeia, te odeia, mas Jesus Cristo nos ama. Ah, meu Deus, oh meu Deus, prega a maior mensagem do Evangelho para alguém aí agora, vai lá, diga para duas pessoas, diga: Jesus te ama, Jesus te ama. Não, você não falou. Se tiver um tecladinho para mim orar aí agora, oh meu Deus, vai lá, diga para alguém, prega para ele, diga: Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. O diabo te odeia, mas Jesus te ama. Alguém esses dias disse: pastor, o senhor prega todos os dias nessa força. Eu falo: filho, filho, não dá para dar menos do que isso. Por quê, pastor? Porque a gratidão é uma dívida que não se quita. Ah, meu Deus, eu não consigo pagar. Eu nunca vou conseguir pagar o que o meu Jesus fez por mim. Porque tudo que o diabo quis foi me matar com o nariz cheio de cocaína, com cigarro de maconha na boca, dentro de uma comunidade lá em Osasco. Mas ele perdeu, porque o amor do meu Jesus. Quem pode levantar a mão e dar glória a Deus? Oh, celebre a Jesus, celebre a Jesus, celebre a Jesus, celebre a Ele, celebre a Ele. Ele te ama, Ele te ama. O inimigo te odeia, mas Jesus Cristo te ama. Ele te ama não por aquilo que você tem. Você é a coroa da criação. Eu não sei em qual estado você está agora, mas que essa palavra te alcance. Jesus Cristo te ama. Quem pode levantar as mãos e dar um minuto de glória a Deus aqui? Quem pode? Sobe. Sobe o nível desse glória a Deus agora. Sobe. Sobe. Quem é batizado com o Espírito Santo está proibido de orar em língua portuguesa. Fale a língua da sua nação original. O Deus de Daniel Berg com Nevingre ainda continua dentro da Assembleia de Deus do Brasil. E quem tem glória, abre a boca para adorar. Ele te ama. Ele te ama. Ele te ama. Eu termino agora. Eu tenho mais 6 minutos e eu já passo, meu pastor. Ele nos ama. Eu preciso dizer à igreja que dali em diante ele vai firme. No pretório ele está firme. Os homens falam e ele fica em silêncio. Por quê, pastor? Porque o silêncio dele está dizendo: não me venceu no Getsemane, agora não me vence mais. Você sabe o Getsemane que você já teve que enfrentar. É por isso que nem para desviar a gente presta mais. Você já venceu o Getsemane. É daqui para o céu, gente. É por isso
que ele apanha. E como explica isso humanamente falando? Um homem apanhar o tanto que ele apanhou e permanecer de pé. Cada chicotada, com aquelas 12 tiras de couro, metais, vidro, pedra, o couro de carneiro se agarrando à sua pele, soldado romano puxando, seu corpo ficando dilacerado, homens cuspindo neles, bofeteando ele, e ele permanece firme. Como explicar isso humanamente falando, gente? É que ele tinha vencido o Getsemane. Irmão William, que fez o contato comigo, que Deus o abençoe. Irmão William, ele todo ensanguentado pega a cruz, coloca nas costas e parte para o Gólgota. Na via dolorosa, humanamente falando, ele está cansado, porque ele está a noite toda sem dormir, sem comer. Aí ele cai, a cruz tomba, e o inferno, quem sabe, disse: vencemos, vencemos, pegamos ele fora da cruz, agora já era. Caiu e não se levanta mais. Agora, se não der glória a Deus, está ruim. Porque o que o inimigo não sabia é que Deus tinha uma carta na manga. Aleluia. Tinha nome, pastor? Tinha. Qual? Simão, o sirineu, que não estava no script, mas Deus manda socorro da onde você menos imagina. E se eu te falar que quem estava na agenda era o Simão Pedro? Porque Mateus 26:35 foi ele que disse: tamo junto, hein? Tenho medo desse negócio, tamo junto. Porque na hora do bolo do brigadeiro é fácil, na Coca-Cola é fácil. O difícil é estar junto na hora que a cruz fica mais pesada. O Pedro negou, o Simão Pedro negou, só que o Simão Sirineu estava lá. Eu encerro aqui, gente. Por quê, pastor? Porque se um Simão falhar, Deus vai levantar outro Simão. Mas você vai chegar lá. Quem crê no que eu estou pregando aqui, se coloca de pé dando glória a Deus. E uma igreja bíblica é isso, ó, 1 hora de Bíblia Sagrada, 1 hora.